Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Enfermagem em Saúde Mental. E hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso conteúdo de rede de atenção psicossocial, né? Hoje a gente vai estar abordando um pouquinho, então, os centros de atenção psicossocial e conhecer suas diferentes modalidades. Depois que a gente teve a lei, né, que instituiu os direitos das pessoas, né, com doença mental, a gente passa aí por um momento de substituição da assistência hospitalocêntrica, né, ou seja, essa mudança substitutiva dos hospitais psiquiátricos para um principal serviço de atenção, né, para quem tem transtornos severos e persistentes, que seria então os CAPs, né? A gente tem aí a classificação, né? Conforme a população, CAPS 1, 2 e 3. A gente ainda tem o CAPS AD para pessoas que tenham transtornos mentais relacionados a álcool e drogas, e ainda o CAPS infanto-juvenil, que a gente chama de CAPS I. Tá? No CAPS, ele vai estar então realizando o acompanhamento à pessoa com transtorno mental grave e persistente, incluindo situações de utilização de álcool e droga, situações clínicas que impossibilitem eles de estar estabelecendo laços sociais e estar realizando um projeto de vida, né? Então, são serviços abertos, qualquer pessoa que não esteja se sentindo bem pode chegar lá, não precisa ser só com encaminhamentos, né? Ele tem que ter uma base territorial inserida na comunidade, então ele tem que ter aí uma boa localização, ele tem que ser porta de entrada do serviço e ele tem que conhecer a sua população e os seus usuários, né? Dentro desse CAPS trabalha uma equipe interdisciplinar que inclui médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O que esses CAPs fazem? Tanto o acompanhamento medicamentoso, né, com a distribuição aí de psicotrópicos, terapias individuais em grupos, eles dão suporte à família do indivíduo que tem um transtorno mental e eles utilizam muito o projeto terapêutico singular, que foi um conteúdo que a gente abordou aí no início, né, do bimestre. O CAPS ele vai ser responsável pela articulação com os diferentes dispositivos presentes na comunidade, né? Quer dizer o que então? Que o CAPS ele vai ter comunicação com outros serviços de saúde, vai ter comunicação com as escolas da minha população districta, com os conselhos tutelares, com as igrejas, com o CRAS e com o CREA. O que é o CRAS, né? O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, né? Que ele tem o quê? A função de prevenir a ocorrência de situações de riscos sociais, né? Como por meio do desenvolvimento e monitoramento das famílias, realizando atividade que vai estar promovendo o fortalecimento desses vínculos, aumentando o acesso do usuário aos seus direitos de cidadania. Já o CREAS, né? O CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Então, ele oferece um apoio e orientação especializado a pessoas que já tenham, que já apresentem situações de riscos comprovadas, né? Seja pessoas de algum tipo de violência, violência doméstica, violência psicológica, enfim. Então, são para pessoas que já têm algum problema estabelecido, vai estar realizando essa assistência. As atividades desenvolvidas no CAPS, elas extrapolam, né, as barreiras físicas dessa unidade. Quer dizer o quê? Que elas vão ir muito além, né, de ações clínicas, de ações locais. Então, vão ser realizadas ações culturais, ações de lazer, ações de esporte na comunidade, tudo isso pensando na autonomia e reinserção social do paciente, né? Então, a sua principal característica desses centros de atenção psicossocial vai ser procurar integrar os pacientes ao ambiente social e cultural concreto, né? Ou seja, tentar essa reinserção social, designado como seu território o espaço da cidadania onde se desenvolve a vida cotidiana de usuários e famílias. Então vocês podem me perguntar, o que faz um CAPS, né? O CAPS vai estar fazendo o acompanhamento longitudinal das pessoas com problemas mentais,
O que é esse acompanhamento longitudinal? É um acompanhamento a longo prazo, né? Vai ser realizado um projeto terapêutico que vai estabelecer metas de pequeno, médio e longo prazo e vai estar acompanhando esses indivíduos, e se é necessário, essas suas famílias, né, para melhorar esses transtornos graves, né, esses transtornos severos, recorrentes. Esse acompanhamento, ele é feito dentro e fora do serviço, né, visando garantir os direitos dos usuários, conforme a lei previa, né, sendo articulado por muitas vezes pelo projeto terapêutico singular. Eles estão retomando só portas abertas, né? Não se esqueçam, né? Um serviço de portas abertas que deve acolher sem agendamento novos usuários por meio de um acolhimento. Então, se a pessoa precisa de uma assistência à saúde, ela pode chegar no CAPS que ela vai ter pelo menos um acolhimento inicial. Tudo bem? Definição, né? Então, é um serviço substitutivo, como a Pu falou, a intenção é substituir os hospitais psiquiátricos, né? A gente parar com a institucionalização, né? E transferir esses pacientes severos e persistentes para um local que eles consigam ter maior autonomia, né? De atenção em saúde mental que tem demonstrado efetividade, né? A gente vê que eles realmente têm mostrado, vocês vão procurar estudos, eles mostram, né? Como é válido e como é efetivo para o paciente tá sendo acompanhado por um CAPS, né? Porque ele é feito um tratamento que não isola mais os pacientes, e sim inclui os pacientes, inclui a comunidade, a família desses pacientes, né? E isso faz com que essa atenção envolvendo os familiares e a comunidade ajuda na recuperação e na reintegração social desse paciente que tem um sofrimento psíquico, tá? O atendimento para essas pessoas, né, como a Pro já falou, né, com transtornos graves e persistentes, ele pode se dar, segundo a portaria, né, a gente tem uma portaria que fala só sobre os centros de atenção psicossocial de 3 modalidades, né? A gente chama de atendimento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. O que é isso, Pro? O atendimento intensivo, o primeiro aqui, a gente está falando de pessoas que precisam de um acompanhamento diário. Por quê? Porque estão se encontrando num sofrimento psíquico grave, né? Em uma situação de crise ou dificuldade intensa no convívio social e familiar. Então, desse modo, essa modalidade de assistência precisa de uma atenção continuada, né? Esse atendimento pode ser tanto no domicílio do paciente, como pode ser na unidade, né, no centro de atenção psicossocial. Então, aqui eu estou falando atendimento intensivo, pacientes graves. Atendimento semi-intensivo é uma outra modalidade, né? Quer dizer o quê? Que o usuário ele tem sim ainda um sofrimento, né, uma desestruturação psíquica, né? Só que esse sofrimento ele já é menor, então eles podem ser atendidos até 12 dias no mês. E esse atendimento também pode ser domiciliar ou dentro do centro de atenção psicossocial, tá? Isso quer dizer o quê? Nesse atendimento semi-intensivo, apesar de a pessoa já estar tratando, ela ainda precisa de uma atenção, de um cuidado direto da equipe, né? Precisa dar continuidade, o paciente está dando continuidade no projeto terapêutico, né? Ele estava num momento intensivo, agora ele passa, né, depois de 2, 3 meses, para um tipo de atendimento semi-intensivo, em que ele vai estar fazendo uma manutenção. E a gente tem a última modalidade, que seria o atendimento não intensivo, né? Que é oferecido quando a pessoa ela não precisa de um suporte contínuo, né? Ou seja, a pessoa já consegue estar inserida novamente na sociedade. Olha que legal. Então, a gente ainda já vê muitos casos do paciente com sofrimento psíquico tendo essa reinserção social. Então, eles só fazem um atendimento, um acompanhamento de apoio, ou seja, que seria de até 3 dias no mês, desse paciente, né? Além de entregar as medicações conforme necessário, né? Tá fazendo todo o acompanhamento das consultas. E esse tipo de atendimento pode ser domiciliar, principalmente se o paciente estiver muito sumido. A equipe, a estratégia pode ir lá para estar vendo como que esse paciente tá. Só para vocês terem uma noção, o primeiro CAPS ele foi inaugurado em 86, né? Na cidade de São Paulo, em 2002, a gente consegue ver aqui, ó, a quantidade de CAPS que existia a cada 100 mil habitantes, né? Era muito pequena. E em 4 anos,
a gente teve uma expressão aí, uma proliferação, né, expressiva dessas unidades. Já em 2014, a gente já tinha aí uma cobertura maior que 75% das cidades, né, que precisam, que tem os itens, os requisitos para ter um CAPS estabelecido. Aqui a gente consegue ver, né, nesse mapa do Brasil, o tanto de municípios que são elegíveis e que têm o CAPS, que está esses em azul, os municípios sem CAPS, mas que deveriam ter CAPS, né, principalmente então aqui nessa região norte, né, a gente tem aqui ainda uma grande quantidade de municípios que já deveria ter um centro de atenção psicossocial e ainda não tem, né, e os municípios que não são, os brancos, os restantes, são aqueles municípios que ainda não são elegíveis, ainda não tem a população habitante mínima. Então, quem faz esse apoio, esse suporte, seria a atenção básica por meio da estratégia saúde da família, tá? Quais são os objetivos do CAPS? Está prestando um atendimento diário, né? Ou em alguma daquelas outras modalidades que a gente viu, semi-intensivo, intensivo ou não intensivo. Está gerenciando os projetos terapêuticos, né? Ou seja, fazer um tratamento de forma individual, não vai ter receita de bolo. Cada paciente tem um tipo de sofrimento e vai precisar do seu projeto terapêutico singular, tá? O intuito é promover a inserção social, né? Por meio de ações intersetoriais, de ações desenvolvidas lá no CAPS, por ações desenvolvidas na população adstricta, que envolvam lazer, que envolvam trabalho, que envolvam, orientem a ele a ter uma renda familiar, tá? Dar suporte e supervisionar a atenção mental na rede básica, coordenar junto com o gestor local as atividades de supervisão das unidades hospitalares psiquiátricas e manter a listagem dos pacientes que têm sofrimento psíquico atualizada. O que é necessário, né, para a gente ter aí a construção, né, eles são uma unidade diferenciada, por quê? Porque eles vão ter refeitório na unidade básica de saúde, a gente não tem um refeitório para a comunidade, mas esses usuários, eles recebem alimentação, eles têm consultórios individuais, porém também tem várias salas, né, que são desenvolvidas atividades grupais, né? Apresentam espaço de convivências, espaço para estar realizando oficinas, né? Além de banheiro, área externa. Então, é uma casa maior, né? Que tem um pouco mais de conforto, né? E que eles vão poder estar fazendo essa interação. Existem algumas atividades que a gente fala que podem ser desenvolvidas no centro de atenção psicossocial. A gente chama de atendimento individual, atendimento em grupo, atendimento familiar, atendimento comunitário e assembleias ou reuniões de organização do centro. Quando eu estou falando em atendimento individual, eu estou realmente falando de uma consulta, né, com o psiquiatra, com a equipe ali, com o enfermeiro, em que é realizada a prescrição dos medicamentos, em que é feito um tratamento de psicoterapia com os psicólogos e é realizada uma orientação inicial. O atendimento em grupo, vocês vão ver que existem vários tipos de oficina, a gente já vai falar no próximo slide, né? Que seriam oficinas terapêuticas expressivas ou geradoras de renda, né? Que vão estar fazendo essa interação, né, desse paciente. O atendimento para a família, né? Que pode ser tanto individualizado para cada família, né? Fazendo visitas domiciliares ou inserindo esses familiares no centro também, para eles estarem acompanhando o tratamento desse paciente. Atividades comunitárias, né, em conjunto com as associações do bairro, né, para estar verificando a existência de pessoas que tenham esse sofrimento psíquico e além de estar trocando trocas sociais, interações de serviços, né, para a população estar conhecendo as atividades que são realizadas naquela população adstricta. Ainda é realizada a assembleia, né, como um instrumento importante e efetivo do funcionamento do CAPS, como um lugar de convivência. Vai ser uma atividade semanal que reúne técnicos, usuários, familiares e outros convidados que vão estar juntos discutindo, avaliando a atenção prestada pelo Centro de Atenção Psicossocial. Quando eu estou falando, então, em atendimentos e grupos, né, a gente vai ver uma modalidade, que é as oficinas, que são extremamente utilizadas nesse centro de atenção psicossocial.
A gente chama de oficinas expressivas, que vão ser aquelas oficinas que vão ter um espaço de expressão plástica. O que seria isso? Pintura, argila, né, artes manuais, em que o paciente vai conseguir fazer essa expressão plástica. Expressão corporal, quando a gente está envolvendo atividades de dança, ginástica, técnicas teatrais. Expressão verbal, né, por meio de conhecer as poesias, conhecer literatura. E expressão musical. A gente ainda tem as oficinas geradoras de renda. O que essas oficinas vão proporcionar? Né? Elas vão ser um instrumento de geração de renda no futuro para esse nosso paciente. Então, ele vai aprender algo específico que depois vai ser uma fonte de renda e que ele vai poder por exemplo, ele vai poder estar recebendo ou dando um apoio à família dele com essa renda desse tipo de oficina, né? As mais utilizadas, as mais ensinadas no Centro de Atenção Psicossocial são aulas de culinária, né, de marcenaria, de costura, tá? Salas de costura, de artesanato, de fotos, de venda de livros, ou seja, tentando mostrar para esse paciente que ele pode sim ser um autônomo, ele pode produzir renda e ajudar a sua família. E a gente ainda tem aquelas oficinas de alfabetização que vão estar auxiliando aqueles pacientes que não tiveram acesso a escolas ou que não são alfabetizados, ou seja, vai ser aquela oficina de educação, de ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar a interpretar um texto. Tudo bem? Então, a gente viu 3 modalidades de atendimento já, e agora a gente viu 3 modalidades específicas de oficinas que são realizadas no Centro de Atenção Psicossocial. Aqui a gente vai estar falando das modalidades. Quais são as modalidades, então, que a gente tem? A gente tem o CAPS 1, né, que é para populações de 15 a 70 mil habitantes, né? Então, municípios que tenham de 15 a 70 mil habitantes podem ter esse tipo de CAPS. Ele funciona no período da manhã e da tarde, nos dias úteis, né? E vai estar atendendo pessoas com transtornos mentais graves, inclusive crianças e pessoas que tenham problemas com álcool e outras drogas. Tudo bem? O CAPS 2 já é uma modalidade que inclui uma população que tenha de 70 mil até 150 mil habitantes, tá? De 70 mil até 150 mil. Ela também funciona durante o horário comercial, de segunda a sexta, e inclui as mesmas atividades que o CAPS 1. Já o CAPS 3 é um centro que fica aberto 24 horas. Então, neles, a gente vai encontrar alguns leitos de permanência. Diferente dos leitos hospitalares, porque aqui a gente não está falando de institucionalizar, a gente só está falando dos leitos de permanência para acompanhar esse paciente que precisa ainda de uma observação clínica, né, da estrutura e dos profissionais do Centro de Atenção Psicossocial. Então, ele funciona 24 horas para populações acima de 150 mil habitantes, né? Aí a gente tem o CAPS-I, né? O CAPS-I é para populações acima de 70 mil habitantes, que vão poder estar sendo essa inserção, senão vai ser acompanhado no CAPS 2, tá? Atende crianças e adolescentes com transtornos mentais e ainda os que têm fazem uso de crack, álcool ou outras drogas. E a gente tem o CAPS-AD, né? O CAPS-AD, ele é específico para transtornos relacionados ao uso de álcool e drogas, né? É para populações acima de 70 mil habitantes e ele funciona em horário comercial. Já o CAPS-AD3, né? Ele é para populações acima de 150 mil habitantes e ele tem a função também de ficar aberto 24 horas, igual esse CAPS-AD que a professora acabou de falar, só que ele é específico para a população, né, que tem necessidades decorrentes do uso de álcool e droga, que seria esse CAPS aqui, tá? Quais são as características de um CAPS-AD3, né? Falando em específico nesse que fica aberto 24 horas. Ele vai estar fazendo esse acolhimento noturno, né, por meio desses leitos que a Prof falou, esses leitos de permanência, que realizam intervenções em situações de crise, né, sem intercorrência clínica grave ou alguma comorbidade. O paciente não precisa estar em âmbito hospitalar, ele pode ter esse acompanhamento no CAPS, né,
para também estar acalmando esse paciente, repousando ou tá fazendo observação, iniciou uma nova medicação e foi orientado que ele ficasse lá alguns dias que seria melhor, né? Como que é feita essa regulação dos leitos? É realizada pela própria equipe do serviço, então os próprios funcionários, eles fazem esse controle, eles garantem a alimentação do sistema e essa permanência do paciente, ele pode ficar 14 dias, até 14 dias a cada 30 dias. Então, no período de 30 dias, 14 dias, ele pode estar ficando durante a noite no CAPS 3. Caso seja necessário uma permanência maior que 14 dias, esse usuário ele tem que ser encaminhado para uma unidade de acolhimento, que a gente vai ver. Se no município não tiver esse tipo de serviço, essa unidade de acolhimento, daí podem ter algumas regras excepcionais. Cada caso é um caso, por isso que a gente fala que é realizado um projeto terapêutico singular e é verificadas as necessidades do nosso paciente. Então, se o município não possui nenhum tipo de CAPS por aí agora, né? A população é pequena, é um distrito pequeno, onde que vai ser feito esse atendimento, esse acolhimento às pessoas que têm sofrimento psíquico? Na atenção básica, né? Por quê? Porque ela segue sendo a principal porta de entrada para o SUS, ok? Em relação à composição profissional, né? No CAPS 1, então, a gente vai ter pelo menos um médico psiquiatra, um enfermeiro, 3 profissionais de nível superior e 4 de nível médio. No CAPS 2, a gente tem também um psiquiatra, um enfermeiro, mas a gente tem um profissional a mais de nível superior e 2 profissionais a mais de nível médio, né? Comparado ao CAPS 1. E no CAPS 6 a gente já tem 2 médicos, porque a gente já tem uma demanda maior, uma população maior. Um enfermeiro com especialização em saúde mental, tá? 5 profissionais de nível superior e 8 do nível médio. O CAPS-I, um psiquiatra, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 5 de nível médio. E o CAPS-AD, né, em que a gente vai ter 6 profissionais do nível médio, 4 do nível superior, um médico, né, um enfermeiro e um psiquiatra. Então, aqui no CAPS-AD a gente tem 2 médicos, né, um especialista em saúde mental, um psiquiatra, e pode ter aí um médico clínico geral. Em Maringá, como que funciona? A gente já tem esses CAPs, né? Em Maringá, a gente, para receber esse atendimento no CAPS, ele pode procurar por livre demanda, né? Livre, espontânea vontade, ou ele pode ser encaminhado pela estratégia de saúde da família, ou encaminhado pelo hospital psiquiátrico. Consegue entender essa rede? Né? Ou ele pode chegar sozinho no setor, né? no centro, ou ele pode chegar com um papel. Lá ele já vai ser analisado, vai ser feito aquele acolhimento, aquela triagem, né? Para entender o que está acontecendo com esse paciente, né? Às vezes são necessários mais de um encontro, né? Para começar a se iniciar um projeto terapêutico singular. Cada paciente tem um, né? É realizado em Maringá todos os tipos de tratamento, semi-intensivo, intensivo e não intensivo. O CAPS-AD, ele proporciona, temos também um CAPS-AD, né, que proporciona uma assistência direcionada a pessoas que têm um sofrimento decorrente de álcool e drogas. Essa equipe, ela é multidisciplinar, vocês vão conhecer o local. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 9, né, e ele tá de portas abertas para estar acolhendo todos os usuários também. O endereço aqui do CAPS-AD, o telefone, contato do diretor. Esses dados foram retirados do site da prefeitura, né? Então, se teve alguma mudança, eles ainda não atualizaram o site. Esse CAPS-AD, a Pro conhece, é um local bem gostoso, existem várias salas que eles podem estar fazendo essas oficinas de expressão. No fundo tinha até uma piscina, não sei se ainda tem, se não tem. O CAPS-I, que foi instituído em Maringá, né? Até que recentemente, ele também é localizado, ele funciona de segunda a sexta, e eu não falei da idade, né? O CAPS, ele atende, então, crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, entre 3 e menores de 18 anos, com um comprometimento, né? Pensando, então, em focar em crianças que tenham sofrimento mental ou algum abuso decorrente de álcool e drogas, né? Também inclui portadores de autismo, psicoses,
faz as 3 modalidades de atendimento, semi-intensivo, intensivo e não intensivo, né? Aqui a gente tem uma imagem, né, do CAPS-I, é lá no bairro Santa Felicidade, aqui a gente tem o endereço, a linha de circular, o telefone e o contato da diretora, o nome da diretora, né? A capacidade do atendimento do serviço, né, é de no máximo 15 crianças ou adolescentes por turno, né, sendo que tem que ser no contraturno escolar, tá? Então, quando a gente está pensando em crianças, é necessário que eles continuem tendo esse acompanhamento escolar, né, essa alfabetização. O atendimento de crianças e adolescentes, ele precisa de uma autorização de um responsável, né, para estar realizando essas atividades aí. São feitas várias assembleias com os usuários, como a gente viu, né, que é esse tipo de assistência que pode ser realizada. E para ser desligado do serviço, pode ser ou por alta ou por abandono, por faltas não justificadas, ou ele completou uma idade majoritária e foi encaminhado para o CAPS 2 ou para o CAPS 3, né? Nós temos o CAPS 2, a gente chama de CAPS Canção, né? Que ele foi implementado em 2004 e ele funciona no horário comercial, igual a gente viu as classificações do CAPS, né? Faz também atendimento individual, faz vários tipos de oficinas, né, terapêuticas, de renda, né, e expressivas, e ainda realiza visitas domiciliares. Aqui é a equipe atual, né, do município. Então, olha, no município a gente tem um CAPS-I, a gente tem um CAPS 2 e a gente ainda tem o CAPS 3, tá? Aqui, em relação ao projeto terapêutico singular, no site da prefeitura fala da importância de estar realizando, né, vendo as vulnerabilidades desse paciente e fala das modalidades de atendimento que são realizadas no CAPS 2. Depois vocês leiam com calma, tá? O horário de atendimento, o endereço e a diretora. O CAPS 3, que foi implantado até recentemente, faz poucos anos aqui em Maringá, que fica às 24 horas. Né? Teve um colega que trabalhou muitos anos, trabalhou assim uns 2, 3 anos assim que formou. Ele vai estar fazendo, então, esse acompanhamento diurno, né? Ou seja, existem esses leitos de permanência, né? Em Maringá são 12 leitos, né? Para estar acompanhando, fica aberto por 24 horas, né? E tem todos os profissionais que o CAPS tem que ter, né? Enfermeiro, médico, psiquiatra, clínico geral. E é isso, tá? Se tiverem dúvidas em relação às modalidades do CAPS, pode mandar uma mensagem por e-mail. No fórum, estarei aí durante a aula, durante o horário de aula no fórum e na sala de café. Um beijo!